Agora, o professor Jefferson, o senhor pode falar um pouco sobre esse seu sonho e propósito pra gente? Como seria? Olha, primeiro dizer que esse é o sonho de qualquer cidadão, de qualquer pessoa de bom senso, quando nós olhamos para a realidade com tantas diferenças. E todos nós temos que ter a dignidade de filhos e filhas de Deus, pessoas que, para construir uma sociedade mais fortalecida, todos os países que são considerados desenvolvidos têm uma sociedade mais equilibrada. Não vale a pena ter um crescimento econômico. Nós temos que ter um desenvolvimento social, um desenvolvimento sustentável, porque é o crescimento articulado com as questões sociais, com a promoção da sociedade, da vida. Eu sou uma pessoa que tenho a marca muito forte da minha religiosidade cristã, que ela nos caracteriza como aqueles que buscam a justiça social, a promoção da vida plena. Como educador, é isso que a gente tenta promover, uma educação que não apenas esteja no desenvolvimento do campo da inteligência cognitiva, mas da inteligência emocional, social, e qualquer um que olha para uma realidade e não se indigna com ela, com tantos contrastes, é preciso reavaliar a sua vida. A gente não pode ser feliz sozinho, não é isso? É isso aí. A felicidade é um bem sozinho. coletivo. Então, nós temos que ter uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Esse é um princípio da minha vida. Da minha vida, então, como cidadão, da minha vida como educador que sou, e na minha vida de responsabilidade social. Agora, o senhor, como um professor bem sucedido, renomado, né, na cidade de Campos, de conhecido, né, por onde passa, por onde vai, né, o senhor tem um papel, acredito que um dos papéis, ou por que não dizer o mais importante da sociedade, que é formar pessoas, caráter. O senhor já faz política, né, desde então. Por que se candidatar a prefeito? Por isso, a educação foi uma das maiores experiências da minha vida, me formar como educador, como gestor público. E eu terminei uma missão agora em abril como reitor, tive uma representação nacional e internacional a partir de um conjunto de aprendizados com a coisa pública. Gestar a coisa pública não é algo simples, é uma responsabilidade ainda muito maior, porque é o dinheiro de todos, são os recursos que tem que estar muito bem aplicado para o seu fim. E eu, ao chegar esse momento, eu olhei para a minha vida e percebi que eu não poderia guardar toda essa experiência e esse aprendizado apenas como recordações pessoais. Então eu tenho que colocar isso a serviço do outro, a serviço de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais equilibrada. E quando a gente olha para Campos, a gente vê uma cidade que teve tantas oportunidades e vem desperdiçando cotidianamente. Na história dos últimos 30 anos, nós tivemos 35 bilhões de reais em royalties, por exemplo, e isso não se traduziu numa saúde melhor, numa educação melhor, num transporte melhor, na geração de emprego e renda de qualidade para as pessoas. Então, olhar para essa realidade e não me comprometer de me colocar nesse processo, de tentar fazer Campos um espaço mais justo, mais igualitário, com mais oportunidades, eu acho que eu teria um problema de consciência, sabe? Então, a minha responsabilidade cidadã. Então, nós ensinamos isso aos estudantes. Nós ensinamos os estudantes a responsabilidade social, a cidadania, a convivência. Então, hoje o mundo passa por desafios muito grandes, desafios climáticos, que nós precisamos colocar toda a nossa inteligência para poder lidar com essa questão. Nós temos um desenvolvimento tecnológico também que, ora, se nós não tomarmos conta desse desenvolvimento, ele vai nos dispensar como seres humanos, porque se ele for pautado apenas pelo lucro, nós seremos dispensáveis. E nós precisamos humanizar as nossas relações.
Então eu venho para melhorar a minha cidade. Eu acho que eu posso contribuir, eu posso liderar um processo junto com essa cidade, dialogando, para fazer um espaço melhor para todas as pessoas. Eu amo a minha cidade, eu sei que eu posso contribuir com esse processo e eu tenho, como diz Santo Agostinho, a esperança ela tem duas filhas. Uma é a indignação, quando a gente olha para a realidade fica indignado, e outra é a coragem de se colocar nesse processo. Martin Luther King diz o seguinte: o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Porque se nós nos omitirmos, nós vamos deixar que esse espaço público seja ocupado por quem? Por aqueles que olham a coisa pública como maneira de se beneficiar. A gente tem que olhar para a coisa pública como maneira de potencializar a vida do outro. Agora, é nesse sentido que eu estou aqui. Falando em coragem, como o senhor se vê na disputa, antes da gente entrar na pauta, como o senhor se vê na disputa no meio de famílias, né, que vem predominantemente na política de Campos? Olha, como desconstruir, né, não é fácil. Esse vício que a gente vê como um vício? Não sei se o senhor vê assim. O senhor pode. Olha, eu quero dizer, Germano, que nós estamos diante de uma cidade acuada. Eu andei pelo mercado municipal e vi pessoas, permissionários, também no Michel Haddad, no shopping. Pessoas que falavam assim: professor, eu vou votar no senhor, mas não tira a foto não, senão eu vou ser prejudicado. Você chega num outro lugar e encontra uma pessoa e diz: olha, professor, não posso tirar foto não, que eu sou RPA na prefeitura. Se aparecer minha foto, eu vou ser prejudicado. Eu vou conversar com os empresários de algumas áreas, eu não vou citar para não criar aqui. Os empresários acuados ficam sem receber da prefeitura e acham que se aparecer na foto com o candidato, ou se reunir com o candidato, que é normal, saudável numa democracia, para você ouvir: olha, eu não posso fazer porque senão eu posso ser prejudicado. Você vai conversar com as entidades hoje, as associações: olha, professor, não foca muito dentro da nossa entidade não, porque nós recebemos um recurso da prefeitura e a gente pode ser prejudicado. Nós estamos num espaço de coação, de um modelo. Com tudo isso? Pois é com coragem, é despertando nas pessoas que é possível mudar, que esse modelo não é um modelo que você encontra em outros lugares. Aqui nós estamos vivendo, nós não podemos nos conformar. Uma cidade que tem a quantidade de universidades que nós temos, tem um Instituto Federal. Será que nós não vamos ter coragem de nos contrapor a isso? Eu sei que o volume de recursos é muito alto, mas nós temos que nos colocar de maneira teimosa. Se não tivermos pessoas corajosas, pessoas que se colocam nesse processo para discutir a cidade, para apontar os problemas, mas apontar as soluções, para mostrar que essa cidade, a prefeitura atual, ela tem um álibi. Ao invés dela se comparar Campos com Macaé, Campos com Niterói, Campos com Vitória, com orçamentos muito próximos, com São João da Barra, fica comparando. Não, eu comparo o meu governo com o de Rafael Diniz. Porque é a desculpa que eles têm. É olhar para trás, para um tempo sem royalties, que inclusive deveria dizer também o segundo governo da prefeita Rosinha, foi a mesma coisa. Operação Chequinho, empréstimo do futuro, foram muito ruins. Então, se só fica olhando, comparando com aquilo que não é comparável. Você tem que comparar, olhar, vai a Macaé, vai a Niterói, vai a Maricá, você vê uma outra realidade, com outros indicadores. No Norte Fluminense, nós vamos olhar, os nossos indicadores são muito ruins. Eu estava ontem mostrando a Lei Paulo Gustavo, por exemplo. Campos não executou um recurso federal que está há um ano nos cofres públicos. Macaé, por exemplo, já colocou quase toda, já executou esse recurso. A gente vai ver na educação, nós estamos nos piores indicadores do Norte Fluminense. A gente pode ver isso na saúde, geração de emprego e renda. Os Campos hoje, eu não sei se você tem essa informação, Germano, Campos hoje está entre os 10 municípios com menor média salarial de toda a região sul e sudeste. O salário de Campos é muito baixo mesmo, está sempre abaixo mesmo. Campos está virando uma cidade dormitório. Um jovem que se forma no IFE, se forma na UENF, na UF, numa faculdade particular aqui, ele não tem um emprego. Ele tem que ir para Macaé, ele tem que ir para São João da Barra, tem que ir para São João e para o Rio de Janeiro.
Olha, você sabe quantos empregos, quantas pessoas de ensino superior no ano passado foram empregadas em Campos? O saldo final. Campos é o maior polo de universidades, de instituições de educação superior do interior do estado do Rio de Janeiro e no Brasil entre os maiores polos. Macaé criou 8 mil empregos no ano passado. 1.100 foram pessoas com ensino superior. Sabe quantos empregos Campos criou? Tem o dobro da população, 4 mil. Significa que nós geramos 4 vezes menos que Macaé, porque lá tem a metade das pessoas e o dobro de empregos. Sabe quantas pessoas de ensino superior nesta cidade que tem o maior polo de universidades do interior do estado do Rio de Janeiro? Sabe quantos foram criados? Foram demitidas 32 pessoas que tem ensino superior. Isso significa que nós estamos exportando os nossos talentos, os nossos jovens. Isso é um absurdo. Uma cidade que nós jogamos pela janela das maiores sortes históricas, que foram os royalties do petróleo. Não usamos bem. Ainda há tempo, mas nós temos que mudar agora, porque o nosso futuro não é o petróleo. O nosso futuro, nós temos que buscar outros vetores econômicos e nós não temos. Se os royalties terminarem amanhã, nós não temos um centavo para o futuro. Nós vamos criar aqui o Fundo Soberano na nossa gestão. Maricá fez isso, Niterói fez isso. Por quê? O Fundo Soberano é uma poupança de futuro. Você não pode gastar todos os royalties, você tem que guardar um pouco para o futuro. Essa parte do Fundo Soberano você pode falar depois, que a gente vai entrar no quesito desenvolvimento econômico. Tá bom. Antes de entrar nesse assunto aí, a gente quer saber, se eleito, quais são os seus projetos para a área da saúde. A gente sabe, né, que Campos, assim como vários outros municípios, enfrenta, né, problemas com falta de medicação, problemas com atraso em exames, consultas. É uma realidade que a gente sempre vê as pessoas falando, né? O que o senhor pretende fazer, se eleito, para mudar essa realidade? Olha, você vai conversar com qualquer pessoa que depende do sistema de saúde, é um horror. Agora ele sempre fica falando: professor, tem agora um tal de sistema. Você faz a consulta, você liga e vai para o sistema. Sistema é um sistema provavelmente informatizado. E quando tiver disponibilidade, eles vão ligar para você de volta. Ou manda uma mensagem de texto. Só que isso... O senhor não acredita que isso facilita a população, ao invés de gastar uma passagem, ir lá marcar? Não, se isso fosse transparente, você soubesse a ordem do sistema que você está lá na transparência, olha, eu sou o 20º do sistema. Só que isso abre para uma questão. Agora, vai no posto de saúde hoje para você conseguir uma consulta. Se você não tiver um vereador, se você não tiver uma pessoa que tem um grau de influência, infelizmente, é o que é relatado pra gente. Então, esse sistema, quando ele não tem transparência, ele traz suspeições de quem é priorizado nesse sistema. Porque eu não sei a minha ordem. Eu entro no sistema, antes pelo menos tinha uma ficha. É lógico que nós vamos propor, hoje tem o SUS digital, hoje tem telemedicina, hoje com a tecnologia... que esse programa ele deve seguir o SUS digital, né? A pessoa entra, faz a inscrição e fica aguardando. Se fosse uma administração séria, seria isso. Mas o que a gente vê é uma outra coisa. É o uso desse sistema para você priorizar interesses outros. Eu estou falando do que é relatado. Então nós vamos, olha, você chega aqui em Campos e vai numa comunidade e eles vão dizer o seguinte: olha, quando alguém passa mal depois de 6 horas da tarde, tem um problema sério, porque não tem um posto de saúde. Nós temos que aumentar as UBSs 24 horas, nós temos que otimizar, fazer grandes mutirões para você diminuir essas filas de consulta, nós temos que articular com o governo federal para ter mais médicos, o programa Mais Médicos aqui, o Brasil Sorridente. Você tem muitas alternativas que você precisa fazer. E nós vamos sim, articulado com o governo federal. Hoje você vai fazer um exame de mamografia, por exemplo, as mulheres adultas. Nós temos mais de 150 mil mulheres adultas em Campos dos Goytacazes. Sabe quantos mamógrafos nós temos no setor público municipal?
É por isso que leva 2 anos, 3 anos para uma mulher ser atendida onde para fazer a mamografia. Se demorar esse tempo todo, o que vai acontecer é que pode ser que ela tenha um nódulo, não detecte, isso vai gerar um problema gravíssimo. Essa informação que o senhor passou de leva mais cerca de 2 anos... Em média, é o que as pessoas passam para mim. É porque a gente vê que anualmente é feito um mutirão, né? Para esse tipo de exame. E ali, segundo a informação do governo, é que é zerado isso, porque fica aberto para todo mundo, né? É período até de época do mês da mulher, né? Geralmente é período de maio, assim, que março, esses períodos assim que eles acabam, mês das mães, eles acabam abrindo para todo mundo fazer. Eu acredito que aí não seja zerado. Alguém não está contando essa verdade. Porque quando eu vou conversar com a população, as pessoas falam isso, afirmam isso. Pode ser também que essa abertura fecha-se, não está sendo devidamente divulgado. O que você vai na população hoje, a média hoje são 2 anos. Não significa, são com mutirões que nós vamos tentar diminuir isso. Você tem que criar uma estrutura. Nós vamos criar hoje uma área que é muito sensível à parte de oncologia. Nós pretendemos montar um hospital na área de oncologia com um sistema de imagens, de exames de imagem, para ver se a gente enfrenta esse problema, né? Aproveitar que o governo federal é um governo hoje que está investindo muito, voltou a investir neste país, na saúde, em tantas áreas. Eu acho que nós temos várias oportunidades aqui em Campos. Então, candidato, o senhor vê então como o sistema de saúde hoje, né, do atual governo ineficiente? Ineficiente. Sim. Agora vamos à educação. O senhor que é professor, né, há muitos anos, conhece a realidade da educação da nossa cidade muito bem, né? E que, inclusive, este ano levou a maior nota da história de Campos de aprovação no IDEB. O que precisa, na sua visão, o que precisa ser melhorado, né, na educação, e quais são as suas propostas? Eu já mostrei que esse IDEB é maquiado. E o que seria essa maquiagem? Existe hoje, o cálculo do IDEB, ele é calculado por 2 fatores, é uma multiplicação. É uma prova de conhecimento, que faz pelo SAEB, prova de português e matemática, que mede o conhecimento. E o fluxo dos estudantes, que é a aprovação dos estudantes. A média das redes da aprovação é de 80%, 83%. Essa é a média. O município de Campos, ele fez, como vários municípios, a aprovação automática na época da pandemia. 2020 e 2021, as escolas estavam fechadas. Então, mas essa aprovação, esse índice é desse ano, né? De 2023 para 2024. Não, é de 2022 e 2023. Só que eles estenderam a aprovação automática para 2022 e 2023. Mas isso só em Campos ou em todo o município? Alguns municípios, não, São João da Barra não fez isso, Macaé não fez perfeito. Isso, vários outros não fizeram. Alguns fizeram, alguns não fizeram. Perfeito. Então, aprovação automática. Na época da pandemia, a aprovação passou para 91%. Na época de 2022 e 2023, para 95%. Então, quando você pega, se a média é 0,80%, e você agora tem 0,95%, quando você multiplica pelo SAEB, que aumentou 4%, só que o índice de aprovação aumentou 15%. Quando você multiplica, você gerou essa nota do IDEB 5,4%, porque se fosse multiplicado pelo valor histórico de 83%, colocando um dos maiores, essa nota ia para 4,7%. Infelizmente, Campos, hoje, se você pega só a parte... Vamos tirar a aprovação automática. Vamos colocar o SAEB. Só o SAEB de conhecimento. Campos está em 6º do Norte Fluminense, nas séries iniciais. Agora, qual é o problema da aprovação automática? A aprovação automática, se ela não tiver a recuperação de aprendizagem, o aluno vai chegar no 6º, 7º ano sem aprender a ler, escrever e fazer as operações básicas. E é o que está acontecendo hoje em Campos. Só que o prefeito não contou a segunda parte da história. Qual seria? Porque o SAEB, você mede o IDEB do primeiro segmento e do segundo segmento. No segundo segmento, nós tivemos um SAEB menor que de 2017. Nós tivemos um aprendizado que foi negativo, que também é de responsabilidade do município. Ele não contou isso, porque quando você faz a aprovação automática, você cria problema lá no final.
É lógico que ninguém aqui defende a reprovação do estudante, mas se você quer fazer uma aprovação, você tem que fazer a recuperação da aprendizagem, e não está vendo isso. Então houve um impacto negativo na educação de campus? Essa aprovação automática? E qual... Pelos dados que nós estamos tendo, e você já vê no IDEB do segundo segmento, no SAEB do segundo segmento, porque também com a aprovação automática mascarou o IDEB do segundo, que foi para, acho eu, 4.2, não me lembro exatamente, né? Era 4, foi para 4.2, mas também pela aprovação automática, porque senão estaria menor que 2017. Então, e diferente do que conta-se, né? A maior nota que nós tivemos do SAEB, por exemplo, não foi agora 2023. Não estou falando do IDEB, estou falando do SAEB. SAEB é a parte de aprendizagem. Vamos tirar a aprovação automática. Foi em 2007 que nós tivemos mais de 6 pontos no SAEB, que é a parte de conhecimento. Mas também há suspeições daquele prazo. E o IDEB seria? É a multiplicação dos dois. É a aprendizagem vezes o fluxo. Mas se você mexe no fluxo para cima, você aumenta o resultado. Porque é um produto. É uma matemática básica. Não precisa de estatística, não é matemática básica. Se você aumenta um dos fatores, o resultado ele é muito maior. Então, eu quero afirmar que esse IDEB, ele não representa, esse número 5.4, ele não representa a realidade de aprendizagem do nosso sistema de educação. E aqui não é uma crítica aos professores, são escolas que não têm estruturas adequadas. São escolas que nós não temos hoje. Hoje nós temos professor com RPA, que é a banalização, é a precarização das relações de trabalho. Então, se você não tem professores concursados, com planos de carreiras valorizados, projetos pedagógicos bem preparados, uma escola com uma boa infraestrutura, não tem jeito, o resultado ele vai ser negativo, ele vai ser ruim, vai ser difícil. Então, professor, o senhor como professor, né, o senhor como especialista na área da educação, não reconhece essa avaliação como positiva para o município de Campos? Não, o que eu estou dizendo é que o resultado que está posto como algo, uma panaceia, esse aumento, ele não corresponde à realidade. Ele está mascarado por uma aprovação automática e por algumas outras estratégias, como, por exemplo, pegaram os alunos que tinham mais dificuldade e colocaram num sistema chamado multisseriado. Esse sistema multisseriado, ele não faz a prova do SAEB e, portanto, não entra no IDEB. Então, eles fizeram algumas articulações para melhorar o IDEB. Eu tô afirmando, este IDEB infelizmente, eu gostaria de estar aqui batendo palma se de fato o IDEB fosse 5.4 de verdade. Não é, eu tô falando, é lógico que, professor, você está dizendo então que essa conta não existe. Não, a conta está correta. O problema é que foi falseado um dos fatores, foi superfaturado e com isso o resultado aumentou, porque é uma multiplicação. Se a gente não entender isso, não, professor, mas houve um aumento do SAEB, que é o de conhecimento. Desde 2005, quando é medido o SAEB, desde 2005, Campos cresce de 2,5% a 5%. Só que o Ministério da Educação, ele coloca uma meta de um aumento de 6,5% a 7% ao ano. Campos nunca conseguiu isso. É sempre abaixo da meta do Ministério da Educação. Mas sempre tem um aumento. Isso mostra que é um acúmulo. A gente vai... É esperado isso. O aumento no SAEB é esperado. E o de Campos aumentou 4% dentro da média histórica. Abaixo da expectativa do MEC, mas da média histórica. O problema é que a aprovação automática foi superfaturada. Perfeito. Isso gera um resultado. Então, infelizmente, não é verdade. Então, o senhor vê como uma avaliação mascarada. Eu já apresentei isso. Quem quiser, perfeito, vai lá no meu Instagram, eu mostro uma tabela, explico o sistema só que... professor, então o Ministério... Eu vou dar um exemplo para você aqui que é chocante. Vocês sabiam, tem um indicador no Ministério da Educação, criado no ano passado, chamado alfabetização na idade certa. Quer dizer, crianças alfabetizadas até os 7 anos. Você sabe que posição o Campos está? Ele está no penúltimo lugar do Norte Fluminense, com 39%. Você sabe quanto está aqui, Samã? Com 66% das crianças na idade certa, alfabetizadas na idade certa. Como que a nossa educação está boa? Eu estou dando... O IDEB, ele é um número que foi colocado ali e ele está
ele está falseado, ele está maquiado. Eu já mostrei isso, estou falando aqui para vocês, gostaria de estar aqui, batendo palma, com louvor, para além do esforço dos diretores, para além do esforço dos professores, né, das famílias, o que infelizmente não é verdade. É mais uma matéria para o prefeito ir para o Instagram falar isso. Perfeito. Gente, foi uma articulação. Agora, professor, aproveitando aí o IDEB maquiado, né? Desenvolvimento econômico, aproveitando antes dele falar, só eu falar do pessoal que estava aqui na rede social. Dá uma boa noite rapidinho aqui para Norma Dias, que está dando boa noite pra gente aqui. Tá? Doutor Daniel Braga está assistindo a gente aqui, dando boa noite. Boa noite, doutor Daniel. Giovana Almeida diz: não há controle nem comprovante. Uma vergonha. Temos mais de 5 mil crianças na lista de espera. Falando do assunto que a gente estava falando anteriormente, né? Fabiane Rangel, ela diz que é apenas uma maquiagem, dando boa noite aqui pra gente. O Tito Lívio Farias, que é lá de Campinas, né? Tá sempre aqui assistindo a gente. Ele tá falando aí que na hora que você tava reclamando do áudio, ele falou que o áudio tá bom. Né? Aí, passando aí, né? Do assunto que a gente tem que dar uma avançada aí. O Jamando fez a pergunta. O senhor dá um resumo pra gente aí o que seria a sua proposta no desenvolvimento econômico. É que a gente já está chegando ao finalzinho. Olha, primeiro nós vamos criar o Fundo Soberano. O Fundo Soberano é o fundo que vai ser a nossa poupança de futuro, mas também o fundo que vai substituir a proposta que é do Fundecam para projetos presentes, para a alavancagem da economia. Nós vamos criar um conselho de desenvolvimento desta cidade, para que os diferentes atores sociais, empresários, sindicatos, os trabalhadores, enfim, as associações, aqueles que precisam discutir sobre o desenvolvimento da cidade, nós vamos ter um conselho, para que a gente defina um plano de desenvolvimento. Se você chegar hoje para a prefeitura e perguntar qual é o plano de desenvolvimento dessa cidade, o que essa cidade pretende ser em 2035, não existe isso, não existe plano estratégico. Existem ações, porque tem muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, sobraram 500 milhões de reais em 2021 na execução orçamentária. Sobraram 600 milhões de reais em 2022. Sobraram. Não foram usados. Então, eu aprendi que na questão pública, então você poupa isso, coloca isso para o futuro e pare de pegar todos os recursos e gastar tudo, sem achar que vai ter o dia de amanhã. O amanhã de Campos é muito perigoso, porque nós não temos alternativa. Então, com esse fundo, para financiar esse plano, nós vamos investir muito. É impossível Campos, com a extensão territorial que tem, com a área agricultável que tem, 7 mil pequenos produtores, mais de 1.200 assentados, vai na feirinha da roça e vai comprar um produto e pergunta de onde é. Geralmente da região serrana do estado do Rio de Janeiro, de São Francisco, de Itabapuana, do Espírito Santo. Poucos são produzidos em Campos. Como Campos, com tanta área agricultável, não tem uma produção de alimentos? Então, Campos nós temos que investir nessa área, porque essa é uma das áreas que vai dar mais resultado mais rápido, para a gente poder já ter recursos circulando. Nós vamos investir na moeda social. A moeda social é uma moeda... Se você vai no centro da cidade hoje, você vai ver lojas fechando. A cada semana, outras lojas continuam fechando. É só ir lá, continuam fechando. Qual é o grande adversário? Qual é o grande concorrente? Quais são os grandes concorrentes do comércio local? Os grandes varejistas, esse é um dos concorrentes. Mas também a internet, talvez seja o maior. Com a moeda social, você garante todos os benefícios sociais. Se você vai fazer alguma política de incentivo, você faz em moeda social. Essa moeda social, ela só pode ser usada no mercado local. Você não pode comprar na internet. E você não pode comprar no grande varejista. Ele é para fortalecer os pequenos produtores. E em Macaé, ele pegou essa experiência de Maricá da moeda social e fez um avanço. Ele setorizou por territórios onde as pessoas podem usar aquele benefício. Então, por exemplo, se você é de Goitacazes, você só pode usar a moeda social no comércio de Goitacazes, Donana, Mineiro. Se você é de Santo Eduardo, Morro do Coco, Santo Eduardo, Santa Maria, talvez Travessão. Se você é da região de Dores, então você pode usar. Então isso faz o quê? Isso fortalece o comércio daquele local. E o emprego, ele surge ali naquele local. Porque quando você compra na internet,
um produto de São Paulo, você gera emprego em São Paulo. Se você compra da China, você gera emprego na China. Nós queremos gerar emprego aqui. Então você tem que fazer esse movimento. Essa é uma das estratégias. É um formato de cashback, né? O tipo formato cashback. Para gastar naquele local, né? Ou com aquela empresa, ou naquela localidade. O cashback é um percentual que você recebe retorno, né? Por você ter comprado. A moeda social é a garantia que o dinheiro de Campos vai circular em Campos, estimulando os negócios em Campos. Porque é isso que nós temos que fazer, aproveitar os royalties. Agora, isso gerar riqueza para quem mora em Campos. Agora eu sou, desculpa... Por exemplo, eu dei 2 exemplos, tá? Tem outros. Agora eu sou, desculpa a minha ignorância, né? Quando o senhor falou sobre os concorrentes. Para mim, hoje, o maior concorrente do comércio é a prefeitura, né? Porque a prefeitura é a única que dá emprego hoje em Campos. Empregadora, né? É a única que dá emprego. Porque o desemprego em Campos é uma realidade, né? E os comércios, como o senhor falou, está desempregando. Mas a prefeitura, né, tem lá os seus RPAs, tem lá, né, os seus, né, DAS e por aí vai. Isso não falta. Agora, emprego em Campos falta, comércio em Campos, né, vem fechando e muito. E o senhor tem esse projeto que eu já ouvi o senhor falar sobre esses projetos, né, no desenvolvimento de Campos, e eu acho muito interessante. E se o senhor sendo eleito, eu vou acompanhar de perto, porque eu acho isso fenomenal. Ou se isso for aplicado, for implantado em Campos, meu Deus do céu. Olha, haja concorrente nas próximas eleições. Olha, eu vou falar uma coisa. Porque é brilhante. Não espere resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não adianta esperar que Campos vai ser melhor usando o mesmo modelo político que há 30 anos atrasa esta cidade. São 40 já. Eu estou contando 30 para ser generoso. Então, com esse modelo político de aliciamento das pessoas, de aproveitamento da pobreza, porque para o RPA é um bom exemplo que você deu. Isso é uma covardia com o trabalhador e com a trabalhadora. Ele não tem nenhum direito, as pessoas só se submetem a isso. E essas pessoas não conseguem sair desse sistema, infelizmente. Porque o desemprego é notório, né? As empresas, né, não conseguem subsistir, né? Os impostos são altos, o incentivo é zero e por aí vai. Porque o Fundecam mesmo que o senhor citou aí, né? Que iria substituir o fundo com o Fundo Soberano. Eu tenho a maior preocupação sobre isso, tá? Porque o Fundecam é uma realidade de que foi, né... a farra do dinheiro público. Exatamente. É por aí, né? Para não falar outra coisa. Eu posso afirmar. Você sabe porque empresas foram beneficiadas, enganaram, né, a população, enganaram o povo, porque o dinheiro não foram as empresas, né? Só não. Foi a conivência do poder público com as empresas. Sim. Isso tem CPF. Isso tem nome. E aí que eu acho engraçado, professor, porque a gente já estourou já o tempo, né? Que é curto mesmo, né? Pudesse ficar aqui conversando com o senhor umas 2 horas, pelo menos, né? E o que mais irrita, o que mais nos deixa pasmos, é que tem todo esse tempo, investigação, processo, e não se resolve, não se recupera. Germano. E eles ainda encontram maneiras de fazer aí os seus empréstimos, de continuar a FAR de outra forma, né? Germano. Na maior cara limpa. Você sabe qual é o tamanho do rombo do Fundecam? Qual? Dados atualizados a partir de 2020. Daria para pagar 4 anos do programa Vai de Graça que nós vamos implantar aqui com a tarifa zero. São 850 milhões de reais, que é o rombo do Fundecam hoje, reajustado das dívidas, pelo menos da última informação que eu tive de 2020. Então eu quero dizer que isso é uma vergonha. Mas isso foi uma farra com dinheiro público. Vergonha é pouco. O senhor está sendo modesto demais, né? O senhor está sendo aqui na rede social, dá para ler rapidinho? Olha, Fabiane Rangel disse, não há dinheiro circulando no município. Isso só comprova
prova que nada está sendo feito em relação ao progresso. As próximas gerações sofrerão caso não haja um governo comprometido com o desenvolvimento. O Yuri disse, aí ele fala daquela questão da educação que a gente estava falando agora há pouco. Sempre fui aluno da rede pública no ano de 2022. Tive um professor que ficou o bimestre inteiro em greve. Nos últimos dias de aula, ele voltou, aplicou a prova e todos foram aprovados. Uma vergonha. Isso prova que não tivemos um bom ensino. A gente não vai voltar aqui, que a gente já falou sobre isso aqui, mas só para ler o comentário do pessoal. Professor, quero agradecer muito a sua participação aqui, tá? Como o Germando falou, é uma pena, né? A gente também tem outro entrevistado daqui a pouco, né? Agradecer, boa sorte, né? Que possa fortalecer aí a sua campanha, a sua candidatura, boa sorte aí. Muito obrigada. O espaço está aberto aqui. Professor, isso não é uma vergonha somente, não. O senhor está sendo modesto. Isso é uma covardia que há anos nós, população campista, vem sofrendo e não tem ninguém que consegue mudar essa situação até o dia de hoje. O senhor tem 2 minutos para consideração final e falar sobre mobilidade urbana que faltou. Deixa eu só falar para vocês, eu sou 24 anos gestor público. Nos últimos 14 eu fui reitor e diretor do maior campus e reitor de todo o Instituto. Um orçamento anual de quase 600 milhões de reais, 20 mil estudantes, 1.700 servidores públicos e mais 500 servidores terceirizados. Entrei na gestão pública 24 anos atrás e saí agora em abril com a mesma tranquilidade, sem nenhum indício de qualquer uso irregular da coisa pública, sem qualquer indício que pudesse desabonar a minha conduta. Aquela instituição é muito séria e eu aprendi a gestar numa instituição séria. E o que precisa neste município são pessoas sérias, que não usam a coisa pública para outros fins que não sejam o bem comum. Eu tenho a tranquilidade de apresentar à população uma história ilibada de um servidor público federal há 30 anos, que sempre cumpriu com as suas obrigações e não será diferente como prefeito. A gente precisa de homens e mulheres que tenham a coragem de se colocar nesse processo, que tenham coragem de expor a sua vida e mostrar que é possível usar o recurso público de maneira proba. Eu não poderia decepcionar a juventude. Eu sempre falei na escola, nós como educadores, nós numa instituição pública, nós temos o dever de não desencantar a juventude, de mostrar que é possível fazer a coisa séria. E nós vamos fazer isso aqui em Campos. Mobilidade urbana, rapidinho pra gente encerrar. Nós vamos, um dos itens mais importantes da mobilidade urbana, nós vamos implantar aqui, nós vamos municipalizar a frota, o transporte público de Campos e implantar o Vai de Graça, que é transporte gratuito, como faz 106 cidades no Brasil hoje, e a experiência mãe nossa é Maricá. Também tem essa São João da Barra, Maricá e muitas outras. A revista, eu posso falar o nome da revista? Pode. A revista Piauí, deste mês, está com uma experiência de uma cidade em Goiás, uma cidade de 350 mil habitantes, usando transporte público gratuito, usa 2,6% do seu orçamento e consegue oferecer a mobilidade. O centro da cidade hoje está quase que um centro fantasma, porque as pessoas não chegam lá, não tem como chegar. Hoje um trabalhador quer ir para o seu trabalho, tem que pagar Uber, ele tem um problema para o hospital. Se você está lá, nós tivemos em Ponta Grossa do Fidalgos, eles pagam R$150 de Uber para poder se deslocar para ser atendido. Isso é uma vergonha. Como que um trabalhador aqui vai viver de pagar Uber porque não tem transporte público? Enfim, candidato, eu quero dizer que nós vamos enfrentar isso e vamos dar um choque de adrenalina na economia de Campos para a gente poder fala ter... o número daí do seu partido, né? Do seu... Eu sou candidato pela Federação Brasil da Esperança, do Partido dos Trabalhadores, PT, PCdoB e PV. Sou candidato do time do presidente Lula e tenho orgulho disso, de saber que nós vamos transformar Campos. Eu quero transformar o Brasil a partir da minha cidade, com os programas federais, né, com Minha Casa e Minha Vida, com mais médicos, com farmácia popular, eu quero trazer o Brasil sorridente, o SUS digital, escola de tempo integral, creche universalizada, o pé de meia para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano. A gente vai fazer uma revolução nessa cidade. Perfeitamente. Candidato, muito obrigado por tudo. Sua participação
É a Falou aí. água que está faltando aqui, mas eu já vou beber. E só para pegar um parentezinho, o transporte público na mobilidade urbana, principalmente do nosso município de Campos, é para quem mais precisa. E o seu projeto é fundamental para essas pessoas que É não verdade. podem pagar o Uber, que não pode nem se sair da sua localidade. Muitas das vezes é escasso, né, de ônibus, de vans, de transporte. E quando tem, é caro, não consegue se mobilizar e não consegue trabalhar, não consegue sair de casa. E meus parabéns pelo projeto. Eu torço. Você sabe que dói muito no meu coração? Dói Só o para meu terminar. também. Isso que dói muito no meu coração, eu tô falando como gestor do IFE. Eu vi muitos alunos desistirem de estar na nossa escola. Exatamente. Porque não tinha transporte. E outros que não fazem nem a prova para o IFE porque sabem que não tem como ir. E Isso não- é uma e não tem covardia condições. com os jovens, com os trabalhadores, Meus parabéns. com os cidadãos. Meus parabéns por todos os seus projetos. Até a próxima, entendeu? quiser. E já deu tudo certo.